tema da minha pregação nessa manhã vai ser: não vos deixarei órfãos, venho a vós. Quero convidar você a pegar a sua palavra. A gente vai fazer, num primeiro momento, uma aventura na palavra de Deus. Então pega aí a sua Bíblia, abra no Apocalipse de São João, no capítulo 22. O nosso acampamento, o nosso encontro aqui na Canção Nova nesse final de semana, Maranata, vem Senhor Jesus, ou Maranatá, vem Senhor Jesus, está pautado no Apocalipse 22, no versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. É o Senhor Jesus que está dizendo, né? Amém. E aí a igreja responde: vem Senhor Jesus. Mas eu gostaria que você abrisse nesse capítulo 22 e fixasse o seu olhar e o seu coração no versículo 17. Versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Antes vamos pedir àquele que no profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, Daniel vai dizer que nos fins dos tempos, nos dias mais difíceis, Miguel virá em socorro do povo fiel. Vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero acolher também quem está nos acompanhando de casa. É uma alegria nós estarmos juntos. Vamos ler o versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve também diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água vivificante. Palavra do Senhor. Essa água vivificante é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aquele que o credo niceno-constantinopolitano vai dizer: ele procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho ele é amado e é adorado. Ele falou por meio dos profetas. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, é uma pessoa que deve ser adorada, que deve ser amada, glorificada. São Boaventura vai dizer: o Espírito Santo vem onde ele é esperado, desejado e amado. Então, se aqui ele é desejado, esperado e amado, ele vem. Ele vem e ele coloca esse suspiro na alma da esposa, que é a igreja, no coração da igreja dele, da igreja do Senhor. Esse suspiro de Maranatá, vem Senhor Jesus. Ele retira os medos, ele retira as incertezas, ele retira as inseguranças. Então, nesse momento, nós queremos nos voltar à terceira pessoa da Santíssima Trindade e adorá-lo de todo o nosso coração, amá-lo de todo o nosso coração, honrá-lo de todo o nosso coração, desejá-lo, para que ele coloque em nós esse clamor. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve também diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água vivificante. Deixa eu te dar uma notícia: é de graça, não é cobrado. Só basta que nós desejemos. Inclusive, no Evangelho está dito que o Pai não pode negar o Espírito àquele que o pedir em nome de Jesus. É algo que não pode ser negado a ninguém. Quando sinceramente nós pedimos, a presença do Espírito Santo não nos é negado. E por isso nós precisamos suplicar. Nós aprendemos na Canção Nova com o nosso pai fundador, com o Monsenhor Jonas Abib, a acordar todas as manhãs e a dizer: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Até mesmo porque nós temos essa necessidade de que ele nos conduza durante todo o dia. Eu gosto muito de relembrar sempre uma frase de um dos santos, que é da minha devoção, o santo da alegria, São Felipe Neri. São Felipe Neri acordava e ele dizia assim: Senhor, segura o Felipe, porque senão até no final do dia ele estraga tudo. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para não estragar tudo no final do dia.
A gente não é capaz. Você já estragou tudo no final do dia? Quem é que já estragou? Eu já estraguei várias vezes. Então, por isso que nós pedimos desde o amanhecer, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Só Ele pode nos segurar, só Ele pode nos conduzir no caminho que nós devemos trilhar, de não estragar tudo no final do dia. Mas eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, fosse comigo, nessa aventura bíblica, para a gente conhecer um pouquinho do Espírito Santo, lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 14. São João, no capítulo 14, no versículo 12. Nós vamos entender agora um pouco da teologia joanina, onde São João vai descrever o Espírito Santo para nós. Na verdade, ele vai trazer o ensinamento de nosso Senhor, de Jesus, sobre o Espírito Santo. Vamos lá, versículo 12. Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, quem crê em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Versículo 15. Se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. Diga comigo, para sempre. O Espírito Santo ficará conosco, amém? Até a vinda gloriosa do Senhor e depois na eternidade, para sempre, disse Jesus. Ele ficará o defensor, o Espírito da verdade. Então, aqui nós já temos dois conceitos sobre o Espírito Santo dados pelo próprio Jesus. Ele é o defensor e ele é o Espírito da verdade. Isso precisa chamar a nossa atenção. Diante de um tempo de tanta mentira, tanta fake news, tanta realidade, que agora a gente tem que até avaliar o que é verdade e o que não é, o que uma imagem, se ela é verdadeira ou se ela é produzida por uma inteligência artificial, se um vídeo é verdadeiro ou se ele foi produzido por uma inteligência artificial, se a voz de uma pessoa é a voz dela mesma ou se aquilo ali foi produzido por uma inteligência artificial. Olha o nível que nós estamos chegando de necessidade do Espírito Santo para a gente discernir o que é verdade e o que é mentira. Nós chegamos num nível na humanidade muito perigoso do advento da inteligência artificial, onde coisas podem ser manipuladas, e se nós não estivermos no Espírito, nós também seremos manipulados, cairemos nesse poço de enganação. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não vê, não conhece. O mundo não pode vê-lo porque o mundo caminha na visão natural. Só pode recebê-lo quem caminha na visão espiritual, quem enxerga no invisível. Para enxergar no invisível precisa do dom da fé. Vamos lembrar o que está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Eu estou vendo o invisível. É a esperança de realidades que nós estamos aguardando, mas nós temos certeza de fé que acontecerão, que se estabelecerão na nossa vida. Então ele está dizendo que o mundo não pode conhecê-lo, porque o mundo não enxerga por fé, não vive por fé. E o mundo aqui, vamos entender o conceito de mundo em São João. Tem 3 conceitos de mundo. Primeiro, o mundo criado. Quem criou o mundo? Deus, a natureza, as árvores, o mar, os rios, as galáxias, a atmosfera, tudo foi Deus que criou. Esse é o mundo criado, não é esse o mundo que é o nosso inimigo. Ele foi criado para a glória de Deus. E se a gente está vendo uma revolta desse mundo natural, é porque um mundo criado para a glória de Deus, quando o pecado se estabelece sobre a terra, ele se revolta. Vamos lembrar do dilúvio? A palavra vai dizer que a violência tinha crescido tanto no mundo, Gênesis 6, que Deus se arrependeu de ter feito o mundo, de ter criado o mundo. E o que aconteceu? Qual foi a revolta da natureza contra o pecado do homem? O dilúvio. Uma chuva que caiu e inundou toda a face da terra. A natureza não suporta o pecado. Quanto mais o pecado, o mistério da iniquidade, se espalhar pelo mundo, mais a natureza vai se revoltar. Aí podem cientistas, sejam eles verdadeiros ou não, dar diversos conceitos sobre o que está acontecendo na natureza.
mas é a natureza revoltada. A criação geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que são os filhos de Deus, senão aqueles que se deixam conduzir por Deus? Se deixam conduzir para o caminho da santidade. Então a natureza se revolta. E aí ela vem agressiva. E aí aqueles sinais ditos por Jesus, da vinda gloriosa dele, não é? Lá em Mateus 24, que São Tomás de Aquino vai fazer uma pergunta que é importante, para que a gente não fique elucubrando em cima da palavra de Deus, de sinais. São Tomás vai dizer assim: todos os sinais ditos por Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são coisas que sempre existiram sobre a face da terra. Pestes, terremotos, maremotos, tsunamis, sinais no céu, sempre existiram. Agora São Tomás faz uma pergunta. Se sempre existiram, será que Jesus está dizendo que o sinal é a intensidade dos sinais? É uma pergunta que vai nos levar a uma reflexão, não uma curiosidade, ficar curiosando, né? A gente não precisa ficar curiosando. Eu não fico curiosando, não, eu estudo. O meu estudo não é para curiosar, é para ensinar a verdade. Agora, o que eu preciso fazer diante dos sinais se eles estão se intensificando? Estar cada dia mais preparado. Não estragar tudo no final do dia. Me abrir a esse Espírito Santo que nosso Senhor está dizendo. Ele é o defensor, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. E aí o tema da minha pregação. Leia aí comigo, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Diga comigo, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. O Espírito Santo, nesse tempo que nós não sabemos, porque ontem nós estudamos a segunda carta de São Pedro aqui, na pregação. Se você não estava aqui, tem lá no YouTube, no CN Plus, no Canção Nova Play, está lá. E nós estudamos a segunda carta de Pedro, quando Pedro vai dizer que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000, nós estamos dentro do plano da eternidade. Deus está na eternidade, nós estamos no tempo. Então, a eternidade não dá para ser medida com o cálculo matemático, lógico do nosso tempo. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas os sinais foram deixados. Então, Santo Tomás diz isso. Deve ser a intensidade dos fatores apresentados por Jesus. Mas existe uma promessa: eu não vos deixarei órfãos. Mas vamos ver aqui algumas características. Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o defensor que o Pai nos enviou por meio de Jesus para os últimos dias. É na intimidade com Ele, adorando, experimentando cotidianamente, que nós iremos estar preparados para a vinda gloriosa do Senhor. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Se existe uma engenharia social para destruir o cristianismo, os valores cristãos, o ensinamento do magistério da igreja, se existe um mistério da iniquidade que trabalha para destruir, existe o ministério do Espírito que trabalha para edificar essa engenharia espiritual na nossa alma, e ele é mais forte do que o Espírito que está no mundo, amém? São João vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Aplauda essa verdade, pelo amor de Deus. Você tem que se entusiasmar com isso. A gente tem que dar brados, glorificar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós não devemos temer a nada.
Porque maior é o que está em nós. Por isso que Jesus disse, eu preciso ir para que venha o Paráclito, para que venha o defensor, porque é Ele que vos defenderá, é Ele que vos preparará para o meu retorno, é Ele que vai nos preparar para o nosso encontro com o nosso Senhor. Se o encontro for pela nossa Páscoa pessoal, pela nossa morte, glória a Deus. Se for pela vinda gloriosa do Senhor, se isso acontecer na nossa geração, glória a Deus. O Espírito Santo irá nos preparar e nos defender. Amém? A igreja pode dizer glória a Deus? Sem o Espírito Santo é impossível viver de modo agradável a Deus. Minha gente, nós recebemos um pacote completo. Só no batismo nós já recebemos 3 virtudes teologais, 7 dons do Espírito Santo, o fortalecimento das virtudes morais, que são 4. Depois, Paulo vai falar lá no capítulo 5 da carta aos Gálatas, de 22 a 27, sobre os frutos do Espírito. Nós recebemos um pacote completo para nos preparar. Maior é o que está em nós. Então, os dons de santificação, os 7 dons do Espírito Santo. Nós recebemos a fé, a esperança e a caridade no nosso batismo. No nosso batismo, nós fomos enxertados em Cristo e recebemos no nosso batismo a graça de participar do reinado, do profetismo e do sacerdócio de Cristo. Então não tem desculpa, se a gente vive na presença do Espírito, se a gente vive um relacionamento com o Espírito, Ele vai fazer com que essas graças cresçam em nós. Por isso, todos os dias, o Padre Jonas nos ensinou qual é a saudação, e eu quero pedir que o Espírito Santo te lembre todos os dias quando você acordar. O que você vai dizer para Ele? Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Se você é casado e quiser falar junto com a sua esposa, ainda deitadinha ali na cama, bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Nos ensine a educar os nossos filhos, nos ensine a falar da maneira adequada com eles, nos ensine a educá-los para o céu. Bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? E aí, entendendo isso, que nós só seremos agradáveis a Deus, e que Ele faz obra nova em nós, que Ele nos dá a graça da perseverança, Mateus 24, 12, 13. Primeiro vem uma péssima notícia, depois uma provocação de Jesus. Jesus vai dizer, a anomia é a palavra grega que está no original do texto do capítulo 12. A anomia, o mal, traduzido na nossa tradução, não dá muito a expressão do que é anomia. O mal, a maldade, está escrito assim no nosso texto. A maldade crescerá tanto no mundo que o amor e o verbo grego de amor, de amar, que está lá no original, é ágape. Então não é o amor filia, não é o amor eros, o erótico entre um esposo e uma esposa, não é o filia, que é amor de amizade, é o amor de Deus. O ágape esfriará no coração de muitos. O que a anomia no grego quer dizer? Alergia a tudo que é lei e mandamentos de Deus. A anomia, claro, se eu pego uma alergia, uma resistência, uma birra, deixa eu usar uma linguagem mais nossa, uma birra dos mandamentos e das leis de Deus, eu vou ficar sendo bom ou mal? Mal, eu vou agir de uma forma mal, porque eu não estou mais sendo guiado pela lei de Deus, mas pelas minhas paixões, pelas minhas ideias, pelas ideias do mundo. Então, a anomia crescerá tanto no mundo, que, consequentemente, o ágape, o amor a Deus, esfriará no coração de muitos. Versículo 13, a provocação depois de uma notícia que vai crescer a anomia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem vai nos dar? E aí, gente, quando Deus nos pede perseverança, Ele nos dá meios para perseverar. E Ele dá o Espírito Santo. É por isso que Ele diz, eu preciso ir para que venha o defensor. Para que venha aquele que irá treinar vocês para a minha vinda gloriosa. Para aquele que colocará no coração da minha igreja o suspiro. Maranata, vem, Senhor Jesus.
aqueles que estão preparados suspiram pela vinda gloriosa do Senhor. Essa semana eu até tentei postar nas minhas redes sociais uma leitura do ofício das leituras que nós rezamos. Estava falando sobre a beleza da morte. Ave Maria, a morte é bela? Claro que é. No entanto, que Francisco de Assis se reconciliou tanto com ela que ele começou a chamá-la de irmã morte. Por quê? Ela era a irmã que o conduziria a nosso Senhor. Por isso, irmã. Ela não é a minha inimiga. Só que, claro, o pecado original nos marcou de tal forma que a gente tem uma... Ai, Deus me livre, morrer. Eu sempre dizia assim, um dia eu estava na capela e eu falei para Jesus, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Não no sentido de Elias, Enoque, não. Mas eu, na expectativa que eu vivo da vinda gloriosa do Senhor, eu dizia, eu vou ser arrebatado nos fins dos tempos. É a minha geração que vai ver. Aí um dia Jesus falou para mim assim, eu quero te revelar por que você está dizendo isso. Você quer ouvir? Eu falei, pode falar. Ele falou assim, é porque você tem que se reconciliar com a morte. Você tem medo dela. Eu falei, é isso mesmo. E ali diante do altar, eu sacrifiquei o medo da morte. Sacrifiquei no altar. Falei, Deus, eu dizia que eu ia ser arrebatado, agora eu quero o que o Senhor quer. Se o Senhor quiser me levar agora... Mas eu falei para ele, eu queria morrer durante uma missa, uma pregação, na graça, né? Numa adoração, tá? Nossa, aí vocês recebem a notícia, Padre Roy morreu adorando Jesus. Meu, isso é grande demais. Agora, se eu morrer fazendo coisa errada, aí eu... Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo. Por que os santos queriam morrer cedo? E aí, essa meditação ali dizia exatamente isso. Porque eles tinham receio de não conseguir perseverar e trair Jesus no final. Os santos desejavam. Claro, esse é um motivo, e o segundo motivo, um amor a Deus tão louco, que eles queriam logo encontrar com o nosso Senhor. Santa Teresa d'Ávila, com o irmão dela, um dia eles perguntaram, como é que a gente faz para ver a Deus? Tem que morrer para ver a Deus. Aí ela pegou, com 8 anos de idade, chamou o irmão dela e foram para o lugar que estava tendo uma guerra dos muçulmanos. E na hora que eles estavam atravessando a ponte para serem mártires, um tio encontrou com eles. E aí o tio perguntou, para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para a guerra para morrer, porque nós queremos ver a Deus. Com 8 anos de idade. Por quê? O desejo, a alma desejosa por encontrar-se com o Senhor. Ou Ele vem, ou nós iremos, amém? E o Espírito Santo nos é dado para que nós sejamos preparados para esse encontro. Essa é a maior dádiva, nós temos tempo para preparar. Quantos anos você tem? Coisa linda, 63. Eu tenho 27. 4.7. Eu nem sei mais se é 4.7 ou é 4.8. Estou meio perdido. Faz a conta aí, 1976. 47. É? 47. Então, eu tenho 47 anos que Deus está me dando a oportunidade de eu me preparar. Lembra o que eu disse na missa ontem? Que muitos sem sabedoria têm dito para os seus filhos assim, a vida é curta, vocês têm que aproveitar, sai de casa, vai curtir, vai para a balada, para papá. A vida é curta, se a vida é curta e a eternidade é longa, eu tenho que estar mais preocupado com a eternidade do que com essa vida. Não é? Aí o pai joga o filho lá para... Olha, gente, eu contei no aprofundamento esses dias um drama que um pai viveu uma vez. O pai achava que para fazer o filho dele homem, macho, ele tinha que levar ele num prostíbulo. E o pai levou o filho no prostíbulo, um adolescente, 14 anos. Sabe qual foi o final da história? Naquela relação sexual que aquele menino teve com aquela prostituta, ele adquiriu HIV. Porque o pai queria que ele fosse macho. Achando que educar a sexualidade era levar ele para ter uma relação sexual com uma mulher num prostíbulo. E ele estava aqui desesperado, porque se sentiu culpado da doença do filho, porque foi ele que levou. Ah, porque a vida tem que ser curtida, a gente tem que... Peraí, se a eternidade é longa e ela é eterna, né, não vou fazer redundância,
A gente está entendendo. E a vida é curta. Uns chegam a 80, outros a 50, outros a 40, outros a 30, outros morrem logo após o nascimento, outros morrem pequenininho. Mas o tempo que nós tivermos da parte de Deus é para que nós nos preparemos. Inclusive, Bento XVI vai dizer assim, na verdade, o cardeal Ratzinger. Depois vocês peguem essa instrução do cardeal Ratzinger no ano 2000 para os professores de religião e catequistas. Está lá, Conferência do cardeal Ratzinger para professores de religião e catequistas. Ele vai dizer 4 elementos que não podem faltar à evangelização, à nova evangelização. Conversão, Reino de Deus, Jesus Cristo e vida eterna. E na vida eterna ele vai falar sobre o juízo, ter a consciência de que nós seremos julgados. E ter a consciência de que nós seremos julgados nos coloca numa constante responsabilidade sobre o nosso processo. Eu sou responsável pelo meu processo. Eu sou responsável, eu vou prestar contas diante de Deus. Então, ele vai dizer assim, a consciência da eternidade não diminui a vida humana, mas ela transforma a nossa forma de viver a humanidade sobre a terra. Ela nos dá, a consciência da eternidade nos faz viver de maneira ainda mais digna, mais justa, mais santa, esse progresso. E nós só iremos progredir no caminho de santidade. Nós só vamos progredir nos expondo àquele que é chamado de santificador. Quem é o santificador? Quem? Não, o Espírito Santo. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito é o santificador. Por isso que Jesus vai dizer, eu preciso ir para que venha o Espírito, porque é Ele que vai santificar, é Ele que vai preparar cada um de nós para a vinda gloriosa do Senhor. Ele é o Parácletos, no grego, Consolador. Ele é o Espírito da verdade que nos conduz à plena verdade. Diga comigo, Ele é o Espírito da verdade que nos conduz à plena verdade. Vai em Mateus 24, depois você volta para João, que nós vamos continuar o texto. Mas eu preciso ir lá para que a gente medite em alguns versículos do capítulo 24. Versículos 4 e 5 do capítulo 24. Está ligado aí? Sim ou não? Mateus 24, 4 e 5. O que está escrito aí na sua Bíblia? Jesus tomou a palavra e disse, isso aqui é o sermão escatológico. A partir da pergunta de André, Tiago, Pedro e João, quando acontecerá isso? Jesus vai responder. Jesus tomou a palavra e disse, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Então Jesus está dizendo, nos finais dos tempos, um espírito de enganação se instalará na humanidade. Amém? Então, se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, olha a necessidade que nós temos de ter um relacionamento com Ele cotidiano. Olha a necessidade que nós temos de desejá-lo, esperá-lo e amá-lo, como diz São Boaventura. E aí ele vem, e aí ele faz a obra. Olha a necessidade que nós trazemos. Porque Jesus vai dizer que nos fins dos tempos, um espírito de enganação se instalaria. Vai agora para o versículo 11 a 13. Eu já li, mas é importante nós retomarmos. Ele vai dizer, hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Versículo 21. Vamos ler o versículo 21. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o início do mundo, até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia, mas por causa dos eleitos eles serão encurtados. Se então alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis, surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vede que eu vos preveni. Se vos disserem, ele está no deserto, não mandeis até lá, ou ele está no esconderijo, não acrediteis. Como de repente o relâmpago sai do oriente e reluz até o poente, assim será a vinda do Filho
do homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O Espírito Santo, ele não opera em nosso lugar. Diga isso para quem está do seu lado, fala, o Espírito Santo não opera em nosso lugar. Fala para quem está do outro lado, o Espírito Santo não opera em nosso lugar. Ele opera em nós e através de nós, mas ele não faz o que é devido a nós, amém? Aquilo que é devido a mim e a você, é você que tem que fazer. Agora, o Espírito Santo age em nós, ele trabalha em nós e ele age através de nós. A palavra vai dizer que ele é um Espírito consolador. Só que a gente pensa em consolação quando alguém perde uma pessoa, não se dá bem num concurso, tem algum problema, o que a gente vai fazer? Então, consolar, às vezes a gente acha que é abraçar, falar uma palavra, também é. Mas o sentido bíblico para consolador não é simplesmente esse. Ficaria reduzido. O sentido bíblico para consolador, conforto, a palavra vai dizer, conforto é com força. Quando fala que ele é o consolador, é aquele que nos conforta, que nos dá força. Não é isso também? Quando a gente vai consolar alguém, eu estou dando força para aquela pessoa, não é? Sim ou não? Então, entender os termos nos clareia muita coisa. Então, ele é o consolador, é aquele que nos dá força. Nós naturalmente associamos o ato de confortar a dar alívio, a tranquilizar, a consolar. O que até de certo ponto não deixa de ser verdade. Mas o conforto real do Espírito Santo é nos fortalecer para a gente encarar a vida com coragem. Para a gente encarar a vida com determinação. Para a gente encarar os desafios com uma atitude cristã, de firmeza, de fortaleza. E aí, conquistar e conseguir aquilo que nosso Senhor quer, o progresso. Ele quer que nós tenhamos o progresso. Vamos lembrar o que Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, mas recebereis a força do alto, o Espírito Santo, para serdes as minhas testemunhas. A força, conforto. Amém? Nós precisamos recorrer ao Espírito Santo para que ele nos fortaleça. Para que ele nos fortaleça. Nós não estamos isentos das nossas responsabilidades, mas o Espírito Santo é esse que nos fortalece e que dá a nós a oportunidade de nós não desistirmos facilmente. Por isso, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança, essa atitude de não desistir, é esse conforto, é essa consolação, é esse Espírito Santo que nos é dado. Então olha a importância, e o Padre Jonas como arauto da vinda gloriosa do Senhor, como profeta dos fins dos tempos, como aquele homem do advento. Está aqui no livro, na minha apresentação do livro, Maranatá, eu coloco exatamente isso. O padre é o homem do advento, o Padre Jonas. Se você não adquiriu, começa hoje o retiro com o Padre Jonas, tá? O livro Maranatá, depois passa ali na livraria, você em casa pode adquirir. Começa hoje esse retiro. É um retiro pregado para nós pelo Padre Jonas Abib. Uma herança deixada para nós, para a gente se preparar para o tempo do advento e para a vinda gloriosa do Senhor. E eu coloco aqui no livro, na apresentação que eu fiz, que o padre é o homem do advento, o Padre Jonas. Bata o pé aí, deixa eu ouvir o barulho do seu pé batendo nesse lugar aqui. Esse lugar aqui, tudo que você vê aqui, tudo que você contempla na Canção Nova, em qualquer casa da Canção Nova, foi sonhado por um homem que é o homem do advento. O Padre Jonas nasceu do advento, foi ordenado padre no advento e morreu no advento. Ele é homem do advento. Ele é o homem que prepara a vinda do Senhor. O que é o advento? É um tempo de preparação. E agora o presente que nós estamos dando aqui na Canção Nova é um retiro pregado por ele de preparação. Ele escreveu esse retiro. Nós fizemos aqui um acréscimo de algumas palavras dele nesse livro, para que a gente faça um retiro até o Natal, nos preparando para encontrar-nos com o Senhor que nasce no Natal. Então o Padre Jonas, como homem do advento, ele sempre pregou o batismo no Espírito Santo. Ele sempre nos ensinou a dizer bom dia, Espírito Santo, porque ele entendeu exatamente que é o Espírito Santo que prepara esse povo bem disposto.
É Ele que vai agindo em nós, vai nos dando a oportunidade da gente avançar, progredir. Sendo Ele o Paráclitos, o advogado, Ele é alguém que representa em um tribunal e que se coloca do nosso lado enquanto defende a nossa causa. O advogado, o defensor, como disse Jesus no Evangelho, ele é o defensor, ele é o advogado, ele se coloca diante do tribunal do mundo para defender a nossa causa. E sabe qual é a defesa da nossa causa diante do tribunal do mundo? O mundo que quer nos julgar, o mundo que quer nos trazer tantas realidades que nos afastam daquela que é a vontade de Deus, é o nosso testemunho. Esse é o juízo de Deus para o mundo, o testemunho dos cristãos. Porque o nosso testemunho vai julgar o mundo. A nossa maneira de comportar-nos e de vivermos vai julgar o mundo. Ele é o Paráclito, é aquele que nos representa diante de um tribunal. E ele se coloca do nosso lado enquanto defende a nossa causa. Ele é o Espírito da verdade. Ele é relacionado com Jesus. Jesus que é a verdade, Jesus que é a palavra de Deus, Jesus que é a palavra verdadeira. É o Espírito que inspirou a palavra e também esclarece a palavra de modo que nós possamos compreendê-la. O Espírito Santo como Espírito da verdade, que nos protege de toda mentira, de toda falsidade, nos protege dos falsos profetas, nos protege de tudo aquilo que Jesus vai relatar para nós que acontecerá nos últimos dias. É Ele que nos orienta a fazer qualquer coisa pela fidelidade à palavra. É Ele que nos orienta a viver a palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus, a viver a verdade de nosso Senhor. Se nós desejamos que o Espírito Santo opere na nossa vida, nós devemos ter como principal objetivo a glória de Cristo e a fidelidade à palavra. Volta lá comigo no Evangelho de São João, agora no capítulo 14, versículo 25. Amém. E aí, a importância que nós precisamos dar para aquilo que Jesus está nos ensinando. Eu vos tenho dito, versículo 25 de João 14, eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou, mas voltarei a vós. O que ele disse? Eu vou, mas voltarei a vós. Mais uma vez, eu vou, mas voltarei a vós. Um parênteses. Aquilo que eu disse relacionado à questão da morte. Não está numa busca da morte para encerrar uma dor. Os santos não fizeram isso. Eles desejaram encontrar o Senhor, mas não para vencer uma dor, vai acabar a dor. Não, não é isso. Nós precisamos entender, abrindo esse parênteses, que aquele desejo do santo era para encontrar o Senhor e não trair o Senhor. A dor nós vamos buscar ajuda para trabalhá-la na nossa alma, para que a gente não desista, para que a gente viva com sentido a nossa vida. E o sentido da nossa vida nós vamos encontrando cada vez mais nessa condução do Espírito Santo, do nosso interior, da nossa alma, dos nossos pensamentos, para aquele que é caminho, verdade e vida. Porque senão pode parecer que é assim, e não é. O desejo dos santos era para ver a Deus. Então, isso precisa ficar muito claro, esclarecido para nós. Então, veja só, se desejamos que o Espírito Santo opere na nossa vida, ele opera exatamente para nos colocar totalmente direcionados para o Senhor.
versículo 5, versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 16 do capítulo 6 de Efésios. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no proceder da sua força, que a palavra, depois, versículo 16 do capítulo 3 da carta aos Colossenses. Então eu citei Efésios 5:18, Efésios 6:16 e Colossenses 3:16 agora. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações, com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito Santo. Então, esse Espírito que nos conduz à plena verdade, aquilo que ele diz, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará até o que eu vos tenho dito. Ele vos ensinará tudo. Por isso, a necessidade de uma vida no Espírito, em preparação para a vinda gloriosa do Senhor. Se nós estamos clamando, o Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que me escuta, diga, vem. Vem, Senhor Jesus. Quem tem sede, venha e beba de graça da água vivificante do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a vida no Espírito, ela vai ser uma vida alegre, ela vai ser uma vida agradecida, ela vai ser uma vida submissa. Portanto, estar cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser controlado pela palavra, pelo Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que nos ensina a separar a verdade da mentira, o erro daquilo que é errado, daquilo que é certo. Nos faz separar aquilo que presta do que não presta. É o Espírito da verdade que usa a palavra da verdade para nos guiar à vontade de Deus, às obras de Deus. É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que é o mestre interior. Ele é o mestre interior, é ele que nos guia. Ele que nos guia a Jesus, ele que nos guia ao silêncio. Deixa eu dizer, no mundo barulhento nós precisamos entrar num processo de adoração silenciosa para acalmar a nossa mente. Por que tantas pessoas não colhem tantos frutos da participação na missa? Porque já chega correndo e sai correndo. Não tem um tempo ali para experimentar o que está sendo celebrado, para viver com intensidade o que está sendo celebrado, para fazer um momento de concentração, de silêncio antes do início da Santa Missa, para fazer uma ação de graças bem feita. Mas é o mestre interior que vai nos levar a isso. Porque o Espírito Santo é o nosso mestre interior, é ele que vai nos levar, é ele que vai nos conduzir, é ele que vai fazer com que a gente tire aquilo que não preste da nossa vida. Isso aqui não presta, ainda que todo mundo faça. Chesterton dizia assim, o que é certo, ainda que ninguém faça, e o que é errado, ainda que todo mundo faça. Então o Espírito Santo vai nos conduzir ao que é certo, vai nos dar a possibilidade de olhar para a nossa casa interior e dizer, isso aqui não é legal, esse apego eu tenho que vencer, essa atitude, esse vício eu tenho que me libertar dele, essa forma com que eu estou deixando o meu temperamento falar mais alto do que o espírito que controla o meu temperamento, precisa acontecer. Eu preciso colocar o meu temperamento diante do fogo do Espírito Santo para que somente as realidades positivas do meu temperamento sejam evidenciadas. São Francisco de Sales era um homem muito impiedoso, assim, de um ímpeto, impiedoso não no sentido de impiedade, de pecado, no entanto, que ele é santo, né? Mas ele tinha um temperamento tão agressivo, ele era colérico, e ele não aceitou ser dominado pelo colérico do temperamento dele. E ele foi um bispo muito atacado, pessoas entravam dentro da sala dele e diziam coisas terríveis a ele, afrontas. Quando ele morreu, e foram ver a mesinha onde ele atendia essas pessoas, ela estava cheia de uns buracos no fundo da mesa, porque para ele se controlar e dizer, vem Espírito Santo, mas ele também colaborava. Ele raspava ali a mesa por baixo para ele não agredir ninguém, para que ele não fizesse a mesma coisa que estava sendo feita com ele, porque a reação do temperamento ele era pisar na cabeça e falar, ó,
cala a sua boca, não, mas ele buscava deixar o Espírito Santo. Às vezes o nosso caráter é indolente, a gente tem dificuldade de perseverança, a gente, desculpa falar assim, mas já falando, às vezes a gente é molenga, preguiçoso, e a gente precisa do Espírito Santo para tratar esse caráter indolente que a gente tem. Por quê? É fragilidade. Quando a gente vai buscando o autoconhecimento, a gente vai entendendo quem nós somos e quão necessitados nós somos do Espírito Santo. Aquilo que o professor Felipe dizia ontem, né? Às vezes o Espírito Santo deixa um espinho na carne para tratar a nossa vaidade, o nosso orgulho. Ele dizia que um dos espinhos que o Espírito deixou na carne dele é parecido o que alguns estudiosos dizem que era o de Paulo. Dizia-se que Paulo tinha uma doença na vista. Paulo estava ficando cego. E esse era o espinho na carne, porque às vezes a gente acha que o espinho na carne é só um problema sexual, né? Carne. Não, era uma doença nos olhos que Paulo tinha. No entanto, que numa das cartas ele fala, eu fiquei 3 anos aqui porque a minha vista não colaborava, eu estava ficando cego. E o professor falou que desde muito novinho, né, no auge dele, porque eu não sei se vocês sabem, né? O professor é doutor em física quântica. Doutor em física quântica, o professor Felipe. Aquino, né? Mas ele é doutor da igreja, não é, gente? Acho que ele fala mais das coisas da igreja do que de física quântica. Há muito tempo, não é? Porque o Espírito Santo conduziu ele para essa realidade. E o que o professor dizia? Naquele auge intelectual dele, diretor na USP, em tantas outras faculdades, aparece uma doença na vista, um espinho na carne, para controlar aquilo que poderia ser uma vaidade, um orgulho que poderia levá-lo à perdição. Então, os espinhos na carne, às vezes é sim uma fraqueza, uma fragilidade, mas é o Espírito Santo que vai tratando. Por isso, a necessidade do Espírito Santo na preparação para a vinda gloriosa do Senhor, porque ele vai nos adequando. Se tudo vai se desintegrar, vai dizer o apóstolo Pedro, se tudo vai se desintegrar, que santidade de vida, que vida piedosa nós devemos viver, que vida voltada para a eternidade nós devemos viver, vai dizer o apóstolo Pedro. Então o mundo, ele vai sempre nos atacar, para nos desviar daquele que é o propósito de Deus. Mas nós não estamos sozinhos. Dê uma boa notícia para quem está em casa agora, que talvez esteja se sentindo sozinho. Talvez esteja sozinho em casa, sozinho no quarto, ou no meio de uma grande multidão, sentindo uma profunda solidão na alma. Pessoas que talvez estejam... Ontem eu contei na missa que eu fiquei um tempo na UTI, né, por causa de uma enfermidade que eu tive no ano de 2003, e a UTI é um lugar de profunda solidão. Eu fiquei, acho que, sei lá, uma semana, 15 dias na UTI em São Paulo, um pouco internado em Palmas, no Tocantins, porque quando eu tive problema eu morava em Palmas, fui transferido para São Paulo, porque eu não tinha recursos lá em Palmas, há 20 anos atrás. Mas eu queria que você dissesse em voz alta comigo: meu irmão, minha irmã, nós não estamos sozinhos, nós não somos abandonados, nós não estamos impotentes ou desesperados. Jesus foi, ascendeu aos céus, para que viesse o Espírito Santo, que nos acompanha por toda parte, de modo que nós nunca nos sintamos órfãos, sozinhos, abandonados ou desesperados. Agora olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e diga: muito além disso, a igreja nos dá uma certeza, que o Espírito Santo habita uma alma em estado de graça. Aleluia. Ele não só está em você, você é templo do Espírito Santo, amém? Aplauda essa grande verdade da Santa Igreja e da Bíblia. O Espírito Santo nos acompanha por toda a parte. Jesus disse, eternamente Ele estará conosco. Ele vai trabalhar nesse tempo que a igreja vive, e Ele vai trabalhar até a vinda gloriosa do Senhor, e depois nós estaremos com Ele, adorando o trono, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, naquele momento, o véu já vai ter sido tirado. Nós vamos contemplar com visão beatífica o nosso Deus.
Aqueles que viveram com mais determinação, com mais santidade, com mais pureza, estarão mais próximos nessa visão beatífica. Por isso que a gente tem que ser grande santo. Santa Teresinha dizia: eu não quero ser santa pela metade, eu quero ser uma santa inteira. Apesar de ser passarinho. Ela não se comparava às águias, que eram os grandes santos. Teresinha dizia: águia eu não sou, dela eu só trago tão somente o olhar e o coração, e a inspiração do meu voar. A inspiração do meu voar na direção de Deus. Então Teresinha entendia exatamente isso. Essa ação de Deus na alma dela, que trazia um desejo dela não ser santa pela metade, ser uma grande santa, mas ela se sentia um passarinho, que tinha só olhos de águia. O que quer dizer olhos de águia? O que Teresinha está dizendo? Graça atual. A graça atual que hoje está à sua disposição. Ah, só aqui na Canção Nova? Não, lá na sua casa. Quando você, por amor, faz alguma coisa que você não faria. Você faria com agressividade, com briga, e você vai lá. Vou dar um exemplo. Teresinha foi crescendo no amor a Deus, no ágape a Deus. Por quê? Ela começou a fazer tudo de forma sobrenatural. Vou te dar um exemplo simples. Depois que as irmãs rezavam no coro, saiu escabanadas, aquele monte de mulher, né, para suas atividades, e deixava jogadas as capas. Teresinha lá dobrava cada uma e colocava no seu devido lugar e dizia: estou fazendo isso por amor a Deus. Pequenas coisas de forma sobrenatural. E o amor foi crescendo. Crescendo naquela que tinha visão de águia. Aproveitava cada momento. Aproveitava o calor para glorificar e não reclamar. Amém? Você acha que ontem eu quase derreti aqui na hora da adoração, né? A toalha dava para calor. Mas eu falei: não, eu prefiro louvar a Deus por esse calor, que esse monte de roupa que eu estou, além dessa, mais túnica, capa, né? Véu humeral. Eu louvo a Deus de forma sobrenatural, para que o amor de Deus cresça na minha alma e eu consiga amá-lo mais. Essa é a visão de águia, é aproveitar. Na vida comunitária, por exemplo, a gente é muito fácil. Às vezes lá em casa, por exemplo, né? Não estou contando um pecado lá de casa, não, na casa que eu moro, não. Eu estou dizendo um exemplo. Tem um irmão que tem a mania de beber água e não lavar o copo. Eu posso fazer a opção de reclamar no grupo da minha casa e dizer assim: quem está deixando esse copo? Tirar uma foto, ou eu tenho a opção de pegar aquele copo, lavar e colocar no lugar e dizer: eu estou fazendo isso por amor a Deus. Uma pequena coisa, de forma sobrenatural, para que o amor cresça no meu coração e eu não seja santo pela metade. Entenderam o que é a visão de águia? Dela eu só tenho o olhar, mas o coração da águia eu tenho. Eu quero ser santa grande, eu não quero ser santa pela metade, dizia Teresinha. Eu não sou cantor, eu sou só padre. Ela falou: canta essa música. A minha voz não é boa para cantar, não. Mas é importante que a gente entenda esse processo. Eu tenho, a partir da ação do Espírito Santo na minha alma, uma visão de águia. Eu aproveito as coisas pequenas para fazê-las grandes. Uma das características do Padre Jonas era isso. O comum se tornava sobrenatural. Quem um dia teve a oportunidade de olhar no olhar do Padre Jonas, esses dias eu mandei uma foto para a Luzia, quando eu era uma vareta, magrinho. E eu cuidava do padre, e o padre estava cumprimentando o povo na chuva, e eu com o guarda-chuva segurando para ele. O padre era intenso. Você era o único. Porque ele fazia de uma realidade natural algo sobrenatural. A visão de águia. Aproveitar a graça atual. Você acha que é fácil a gente que está exposto na mídia? Eu não sou artista, não me considero popstar, nada disso. Mas você acha que é fácil toda hora ficar tirando foto? Você tem que fazer por amor. E aí eu tiro com gosto, porque eu estou fazendo um ato sobrenatural numa coisa muito simples. Às vezes você está cansado, às vezes você quer ficar no silêncio, às vezes a palestra foi difícil, foi exigente, às vezes eu preciso colher daquela palestra que eu dei aquilo que eu ensinei, mas aí aquele tumulto.
Você faz por amor. Visão de águia. O Espírito Santo vai exatamente trabalhando na nossa alma aquela que é a obra de Deus. É o Espírito Santo que dá ânimo aos cristãos quando eles enfrentam o ódio e a oposição do mundo. É o Espírito Santo que traz encorajamento para viver a palavra, quando a palavra muitas vezes é deturpada. É o Espírito Santo que nos lembra essa oposição e essa oposição expressa por Jesus na Escritura, esse ódio que não é decorrente de algo que é feito para instigar, mas ele é propositadamente, porque nós vivemos da forma mais certa. Se o mundo vos odeia, disse Jesus, é porque por primeiro odiou a mim. Então é um ódio identitário. Se eu vivo a identidade cristã, o mundo vai me odiar. Se o mundo me aplaude, olha que legal o que esse padre está dizendo. Se o mundo joga confete, desconfia. Agora, se o mundo odeia, se o mundo rejeita, isso é uma palavra dura demais. Lembra quando Jesus falou que quem não comesse da carne dele, bebesse do sangue dele, não teria parte com ele? O que aconteceu? Um monte de discípulos falou, essa palavra é dura demais. E vazaram. Jesus olhou para os apóstolos e falou assim, vocês não querem ir também, não? E aí Pedro vai dizer, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vou citar São João Paulo II, posso? Posso te escandalizar com a palavra de São João Paulo II? São João Paulo II dizia assim, nós precisamos defender a verdade e pregar a verdade, ainda que nós voltemos a ser somente 12. O mundo vai nos odiar por nós sermos amigos da verdade, queridos. O mundo vai nos odiar, mas esse é o processo que Jesus disse. Se odiaram a mim, também odiarão? Não, eu não estou provocando, é natural. Amém? É natural, por isso nós precisamos desse Espírito Santo que nos dá ânimo, que nos capacita a viver a palavra. O Espírito Santo testemunha em nós e por meio de nós, em tempos de perseguição. É um privilégio ser injuriado por causa de Cristo, não é, minha irmã? É duro, não é? Mas é um privilégio eu ser injuriado porque eu estou sendo fiel a nosso Senhor. Eu corri até riscos. Ser levado no tribunal, ser acusado, mas é uma honra, é um privilégio, porque eu estou sendo injuriado por causa de Cristo, mas sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguiremos dar testemunho, nós não conseguiremos perseverar até o fim. E eu já vou para a conclusão da pregação, pegando a doutrina da igreja, o catecismo. O meu catecismo é diferente, porque esse aqui é de Portugal. Como eu viajo muito, o daqui do Brasil está muito grosso. Eu tenho do Brasil também, mas ele está um tantão assim. Então, a mala é pequena, não dá. Eu fui lá em Portugal agora numa peregrinação e comprei esse aqui. Eu tinha um que era menorzinho, mas eu perdi a minha bolsa numa missão e ele foi embora com ela. E ele era metade desse aqui assim, bem fininho. Mas veja só, o que a igreja vai nos dizer sobre essa realidade do Espírito Santo, para a gente terminar. Número 672 do Catecismo da Igreja. Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, o qual devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Você está me ouvindo? É a igreja que está dizendo, o tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. O que é o tempo presente que nós estamos vivendo? O tempo do Espírito e do testemunho. Mas é também um tempo ainda marcado pela desolação e pela provação final do mal. Que não poupa a igreja. E ele inaugura os combates dos últimos dias. Diga comigo, Padre Roger. É um tempo de espera e de vigília. Diga, Padre Roger, é um tempo de vigília e de espera. Veja só, depois o número 2817 vai dizer assim: esta petição
Venha a nós o vosso reino, Maranatá, é o clamor do espírito e da esposa. Vem, Senhor Jesus. O número 2819 vai dizer: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os últimos tempos em que nos encontramos. Vocês estão ouvindo o que a igreja está dizendo? Não é o Padre Roger, não é a canção nova, é o Catecismo da Igreja Católica no número 2819. Os últimos tempos em que nós nos encontramos. Diga, nós estamos nos últimos tempos. Olha o que a igreja vai dizer: são os da efusão do Espírito Santo. Os últimos tempos são os tempos da efusão do Espírito Santo. Vamos nos lembrar da pregação de Pedro depois do Pentecostes. Eles não estão bêbados. Está acontecendo o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias, eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas serão profetas. Os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos terão sonhos. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei do meu Espírito. Então os últimos dias, minha gente, são os da efusão do Espírito Santo. Trava-se desde então um combate decisivo entre a carne e o Espírito. Vai se colocando de pé diante da revelação que a igreja nos traz. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. E não podemos perder isso de vista. Antes de rezar, eu quero trazer para você um comentário do Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Ele vai dizer assim: vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem habita? Facilmente ele faz com que eles passem do amor das coisas terrenas à esperança das realidades celestes. Do temor e da indecisão a firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os discípulos. Animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais deixaram-se intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo inseparavelmente fiéis ao amor de Cristo. O Espírito Santo transforma noutra criatura aquele que o habita. E eu quero terminar com a palavra do Padre Jonas para nós no livro, aqui na página 76. Ele vai falar que o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Jesus vai dizer, Padre Jonas vai dizer, são violentos que conquistam o reino de Deus. Quer dizer, são os fortes que conquistam. Estamos num período de implantação do reino dos céus. Jesus não está falando de guerra, mas do esforço que nós temos que fazer para continuarmos sendo filhos dele. Infelizmente o mundo foi transformando para pior, em água lodada, as pessoas. E ele está insistindo em carregar tudo e todos para as trevas, o mundo. Porém nós, que queremos viver a glória de Deus, temos de lutar continuamente contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo que quer nos arrastar para as trevas. Nós precisamos ser violentos. E a violência que o Senhor quer de cada um de nós é a oração, o zelo pela salvação dos nossos, na prática do amor e da caridade. Essa violência não significa que nós devemos ficar falando na cabeça dos outros, mas vivendo como filhos de Deus, de acordo com as leis e os mandamentos dele, levando uma vida verdadeiramente evangélica. Levante seus dois braços, eu quero dizer que o Espírito Santo, a água vivificante, está sendo derramada gratuitamente nessa hora. Feche os seus olhos e diga para o Espírito Santo que você quer experimentá-lo, que você quer ser treinado para os tempos finais, que você quer entrar nesse tempo da efusão do Espírito Santo, nesse tempo em que o Espírito Santo vence aquilo que é carnal em nós, porque cada vez mais o combate contra o mundo e contra o espírito das trevas, o espírito do mal será mais violento, mais aguerrido, mais decidido. Fala, Espírito Santo, eu quero ser preparado para esse dia do encontro com o Senhor. Eu quero ser preparado na minha mente, na minha psique, nas minhas emoções, na minha razão, no meu intelecto, na capacidade de enxergar além todas as coisas. Espírito Santo, eu quero ser tratado no meu corpo, e se agora existe enfermidade, doença, que é empecilho
para que eu viva aquilo que é o projeto do Senhor. Mas se essa enfermidade, essa doença é um espinho na carne para me treinar na humildade, na dependência do Senhor, eu glorifico a sua presença, mas trata o meu corpo, trata as tendências carnais que eu trago, o meu temperamento, o meu caráter, a minha personalidade, aquilo que foi na minha educação. Espírito Santo, trata agora a minha alma. A minha alma tem sede, deseja a sua presença. O meu coração anseia, o meu espírito anseia por ti. Então age agora, Espírito Santo, em cada uma dessas áreas da nossa vida, da nossa história. Age agora, Espírito Santo, trata agora cada área, cada realidade que o Senhor mesmo realiza e faz. Opera, Espírito Santo, opera nessa hora. Vai orando nesse momento, meu irmão. Vai se consagrando ao Espírito Santo. Ele está disponível. Vai à fonte vivificante do Espírito, da água viva, da água pura, da água que purifica, que liberta, que sacia a sede que nós temos de Deus. Vem, Espírito Santo, e clama pela igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ora no Espírito, solta a sua voz. É Ele a fortaleza da sua fraqueza. É Ele que tira o medo. É Ele que agora acalma o seu coração. É Ele que substitui a tristeza pela alegria, a ansiedade por causa do futuro pela piedade, pela experiência da confiança na providência. É Ele que trata cada um de nós, porque Ele está sobre a nossa realidade humana. É Ele que nos santifica, é Ele que nos defende, é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece. Eira canta Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem, Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Erga o seu braço e canta. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Eu queria que você se voltasse para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Se você traçasse o sinal da cruz na testa dela e você dissesse: nós estamos no tempo da efusão do Espírito Santo, e é Ele que vai te dar tudo aquilo que você precisa para que você viva na presença dEle. E traça o sinal da cruz e diga: em nome de Jesus, amém, amém. E eu quero traçar o sinal da cruz sobre você que está aqui. No livro do Movimento Sacerdotal Mariano existem inúmeras mensagens falando desse novo Pentecostes que se aproxima. Nós viveremos dias de grande visitação do Espírito Santo, quando estiver ainda mais próxima a vinda gloriosa do Senhor, nos preparando. Mas enquanto esse Pentecostes não vem para atingir a face da terra, ou esse aviso que foi dito em Garabandal, ou essa realidade que lá
Em Medjugorje, Nossa Senhora tem dito desse novo Pentecostes. Nós queremos viver um Pentecostes pessoal até que venha o poderoso avivamento. E como sacerdote eu declaro um novo tempo sobre a sua vida na experiência com o Espírito Santo cotidianamente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode aplaudir o Espírito Santo, pode glorificar o Espírito Santo, pode exaltar o Espírito E é Santo. por isso que eu clamo: Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. vem, vem Espírito Santo, Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo.